Lica, é isso, né? O candidato pede, o eleitor muda o voto se achar que deve, se achar que não, continua votando em quem pretendia votar. Mas essa perspectiva que muitos especialistas têm apontado de um segundo turno antecipado para o primeiro, pode deixar eleitores de Ciro e Simone especialmente, um pouco mais suscetíveis ao encanto, seja de Lula, seja de Bolsonaro, para liquidar a fatura já no domingo ou para jogar a decisão para o dia 30? Só, Rafael, a menos que haja um cataclisma, um terremoto ou então uma situação política, um fato que abale de uma maneira absurda ou a candidatura do Lula ou a candidatura do Bolsonaro, um dos dois será o presidente da República, o próximo presidente da República. Todas as pesquisas indicam isso, desde as primeiras pesquisas lá atrás. Há uma polarização muito grande. O PT construiu, ao longo da história política, de sua história política, ter aí em torno de 30% do eleitorado. Mesmo em 2018, no auge das acusações e condenações pela Lava Jato, com o Lula preso, o partido foi para o segundo turno e havia, naquela época, uma tentativa de voto útil no Ciro Gomes, tanto que ele teve quase 13% dos votos. Muita gente dentro da esquerda dizia que o Ciro teria melhores condições de vencer o Bolsonaro num segundo turno. Houve muita gente que deixou de votar no Haddad no primeiro turno para votar no Ciro, para tentar fazer com que ele chegasse ao segundo turno para enfrentar o Jair Bolsonaro, porque ele é um cara mais experiente, ele é até mais violento, Fala em violento no bom sentido, mas digamos aguerrido do que o Haddad. Então ele poderia, num segundo turno, ter um embate mais duro com o Bolsonaro. Mas, enfim, então agora cresceu. E é uma eleição polarizada. Você tem os dois candidatos que despertam muito amor e ódio. O Bolsonaro criou quase que uma vertente nova na política brasileira, que é a vertente da extrema-direita, e ele incorporou isso, e isso gerou defensores apaixonados e deixou também muita gente que odeia, que odeia Bolsonaro, odeia o bolsonarismo, assim como muita gente odeia Lula e o PT e o petismo, enfim, é um movimento natural. Essa antecipação, que já estava lá no início da campanha, já estava mais ou menos prevista que haveria essa polarização. Houve a história da terceira via, uma tentativa de se furar esse bloqueio, só que até agora o eleitor não se sensibilizou com isso, melhor dizendo. E aí o que vai fazer? Muita gente tem um voto no primeiro turno estratégico, assim, não vou votar, eu quero que fulano vença, mas como eu quero que ele negocie mais, eu não vou votar nele agora para chegar no segundo turno e ele assumir outro tipo de compromisso. Pode ser. Mas na prática o que se tem é essa história. Quer acabar agora? Não vai. E assim, candidato pede o voto. Candidato pede voto para as pessoas que gostam dele, que ali já não precisa pedir muito, que já tem aquele voto, e tem que pedir voto para as pessoas que não gostam dele tanto assim. O Bolsonaro só foi eleito em 2018 porque muita gente que votou no Lula, que tinha votado na Dilma antes, votou no Bolsonaro. E o Lula só vai ser eleito agora se ele tiver o voto também das pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018. Então o candidato pede voto para todo mundo, inclusive pede voto para pessoas que tendem a votar em candidatos que não estejam aí no primeiro ou no segundo lugar do processo das pesquisas eleitorais. Isso é do jogo democrático, isso não é imposição, e fundamental, sempre vale a pena repetir, o voto não é do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, da Simone, da Soraya, o voto é do eleitor. É o eleitor que decide o que fazer com o seu voto. Ele é que manda na sua consciência, no seu voto e na sua estratégia que ele considera mais razoável para o país. Vamos lá.